Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa sexta-feira, para a gente conversar aqui e atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, o Vasco que joga no domingo contra a equipe do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, né? O Vasco que não tem um bom retrospecto lá na Arena da Baixada. A gente vai falar sobre o provável time do Vasco, né, para essa partida. O Vasco que terá algumas mudanças, né, no time titular. Por exemplo, João Vitor, Medel e Galdames podem voltar ao time titular do Vasco nessa partida. A gente vai trazer aqui a provável escalação do Vasco para esse jogo contra a equipe do Atlético, mas vamos falar aqui também sobre treinador, né, porque mais um nome surgiu aí na pauta do Vasco, né? O Vasco sondou a situação do treinador do Estudiantes da Argentina. Você vai ter mais detalhes aqui nesse vídeo. Enfim, depois da vinheta a gente vai conversar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar falando da KTO, né? Você sabe que a KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama e tem o QR Code aparecendo na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular que você vai ser direcionado ao site da KTO e lá, na hora de fazer o seu cadastro, você coloca o MDG20, o cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO, beleza? KTO parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, vamos começar falando aqui sobre o jogo do final de semana, né? O Vasco no domingo vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, estádio onde o Vasco não costuma se dar muito bem, né? Desde 1999, quando a Arena da Baixada foi construída, o Vasco só venceu um jogo naquele estádio, que foi em 2007, pela Copa Sul-Americana. O Vasco venceu por 4-2. Teve até um gol de falta do Andrade, né, nessa partida. O Vasco depois confirmou a sua classificação jogando no estádio de São Januário, mas no estádio do Atlético Paranaense o Vasco não tem um bom retrospecto, né? Apenas uma vitória de 99 até os dias atuais, e essa única vitória foi em 2007. De lá para cá o Vasco já jogou várias vezes, né, na Arena da Baixada e não conseguiu sair com a vitória. Em 2011, por exemplo, o Vasco foi campeão da Copa do Brasil e enfrentou o Atlético Paranaense na Arena da Baixada pelas quartas de final, né, da Copa do Brasil. E o jogo lá na Arena da Baixada ficou 2-2. O Vasco empatou 2-2 lá, depois empatou 1-1 em São Januário. Naquele período ainda existia o gol fora de casa, né, e o Vasco se classificou por ter feito 2 gols na casa do adversário. Então o retrospecto, né, do Vasco jogando no estádio do Atlético Paranaense é muito ruim. De toda forma, cada jogo é uma história, né? É claro que o Atlético Paranaense é o favorito para esse jogo do domingo. O Vasco vem numa fase muito ruim, o Vasco não consegue se encontrar. Enfim, a gente melhor do que ninguém sabe, né? O Vasco vem aí de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, mas cada jogo é um jogo e quem sabe o Vasco não quebre, né, esse tabu jogando na Arena da Baixada. E para essa partida, o Vasco pode ter 3 mudanças no seu time titular. João Vitor, Medel e Galdames podem voltar ao time titular do Vasco no jogo contra o Atlético Paranaense. O Vasco terá mais um dia, né, de preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense no domingo, 4 horas da tarde, lá na Arena da Baixada. O último treino para o duelo vai acontecer amanhã e o técnico interino Rafael Paiva ainda tem dúvidas sobre o time que vai enfrentar o Atlético lá na Arena. A equipe, escalada com 3 zagueiros, teve boa atuação defensiva contra o Fortaleza. O grande problema foi o espaço que o Vasco cedeu na frente da sua área. Por isso, a tendência é que o treinador preencha o meio-campo, até porque o Atlético Paranaense não perde jogando na sua arena desde julho de 2023. É a melhor sequência em casa entre todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Desde julho de 2023, o Atlético Paranaense não perde no seu estádio. Payet e Hugo Moura são dúvidas, né, para esse jogo do Vasco. O meia e o volante
serão avaliados pelo departamento médico antes da viagem da delegação para Curitiba. Por outro lado, o técnico terá a volta do zagueiro João Vitor, que cumpriu suspensão contra o Fortaleza. Medel, que ficou no banco na quarta-feira por questões físicas, teve mais tempo para treinar e também deve ficar à disposição. O provável time do Vasco para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense é esse que eu vou te dizer agora. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Rojas ou João Vitor, Maicon ou Medel, Léo e Lucas Piton. No meio, Esforza, Matheus Cocão e Hugo Moura ou Galdames, mas a gente tem até a notícia que o Hugo Moura treinou bem e talvez deve ir para o jogo sim. Na frente, David e Verratti. Esse é o provável time do Vasco para enfrentar o Atlético Paranaense. Payet, eu acho que não deve para o jogo não. As informações que a gente tem é que realmente o Payet deve ser preservado, né, dessa partida contra o Atlético e vai ficar à disposição só na próxima rodada. Enfim, será que dá para a gente buscar aí um bom resultado contra a equipe do Atlético Paranaense? Já quero a sua opinião aqui nos comentários. Bom, meus queridos, já falamos aqui sobre esse jogo contra o Atlético que vai acontecer no domingo. Vamos falar agora aqui sobre treinador, né? O Vasco que está aí em busca do seu novo treinador após a saída, né, de Ramon Dias. Ramon Dias que hoje embarcou já rumo à Argentina, já não está mais no Brasil. Oficialmente chegou ao fim a passagem de Ramon Dias no Vasco da Gama. E a informação que veio hoje da Argentina é que o Vasco sondou a situação do treinador Eduardo Domínguez, do Estudiantes. O Vasco consultou a situação do treinador Eduardo Domínguez, do Estudiantes, porém, a resposta do staff do treinador foi negativa. O treinador pretende cumprir o seu contrato com a equipe argentina, contrato que vai até dezembro de 2024. Então, o Vasco sondou a situação do Eduardo Domínguez, mas a resposta foi negativa, né? O treinador não quer deixar o Estudiantes antes do fim do contrato. Além desse treinador argentino, outros nomes estão sendo, né, falados aí no Vasco. O Álvaro Pacheco, treinador português, que a informação que a gente tem é que também não tem muita vontade assim de deixar o futebol português nesse momento. O Léo Condé, treinador destaque aí do Vitória da Bahia, né, também sendo falado no Vasco. O Carlos Carvalhal, o Paulo Pesolano, até o Fábio Carille, né, treinador do Santos, mas esse também já fez questão de dizer que não vai deixar nesse momento, né, a equipe do Santos. Então, assim, alguns nomes sendo falados. O Pepa, treinador ex-Cruzeiro. Enfim, eu acho que né, de todos esses nomes aí, né, que estão sendo falados, eu só torço para que o Vasco defina logo, né? Até a última informação é que 5 nomes estão sendo analisados aí pelo Vasco e que em breve a diretoria deve tomar essa decisão. Eu só torço para que essa decisão aconteça o mais rápido possível, porque não dá para o Vasco também ficar tanto tempo sem treinador. É isso, né? Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui.